Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a professora, ativista e primeira candidata trans ao Senado por Minas Gerais, Duda Salabert. Bom dia, é um prazer tê-la de novo aqui com a gente. Bom dia, é um prazer novamente falar com vocês. Bom dia, professora. Vamos falar a respeito de política. A gente fala também a respeito da sua saída do PSOL. Vamos falar a respeito disso. A senhora, inclusive, havia falado sobre transfobia estrutural. Queria que a senhora falasse com a gente e para os ouvintes aqui do Super N, o que seria essa homofobia estrutural, essa transfobia estrutural. Os partidos hoje sofrem, vamos dizer assim, disso? Os partidos são espelho da sociedade. Então nós vivemos numa sociedade que tem como pilares o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Então, óbvio que isso é espelhado em todos os partidos, ninguém está isento disso. A minha saída do PSOL tem um caráter pedagógico, né, de que o partido reflita sobre a sua democracia interna. Porque o partido, ele tem usado as candidaturas de pessoas travestis e transexuais como base para eleger candidaturas já privilegiadas. Então, nós, pessoas travestis e transexuais, somos apenas base no partido. E é importante comentar que essa narrativa que o pessoal utiliza de que ele é o único partido aberto a pessoas transexuais é uma narrativa falaciosa, uma narrativa mentirosa. Dando um exemplo concreto e pragmático. Em Minas Gerais, nós temos 2 vereadoras travestis e transexuais, a Brenda em Viçosa e a Pâmela em Uberlândia, e elas não são do PSOL. Então, todos os partidos são abertos às pessoas transexuais. A questão é, quais partidos vão nos colocar no protagonismo? Então, algumas pessoas me dizem, mas o PSOL cedeu o espaço para que você disputasse o Senado. O pessoal não cedeu o espaço, eu conquistei esse espaço. O pessoal não me convidou para disputar a eleição. Eu me propus e me pus como candidata. Eu disputei as prévias do partido, eram 5 pessoas disputando o Senado, viajei o interior e conquistei voto a voto a minha candidatura ao Senado. Então o pessoal não fez mais do que a obrigação democrática dele de dar um espaço que eu conquistei dentro do partido. Agora, qual partido hoje seria capaz de dar esse protagonismo esperado? A gente tem que conquistar esse protagonismo. Então, como eu disse, a minha saída do PSOL foi uma saída pedagógica, para que o partido reflita e melhore enquanto democracia interna. Eu tenho conversado com outros partidos, vários partidos me convidaram, o partido aqui eu vou disputar, vou pleitear, assim como fiz no PSOL. Pois é, Duda, nós recebemos o Ciro Gomes recentemente aqui no Café com Política, né? Tive retorno que a senhora ouviu, inclusive, a entrevista, e ele teceu elogios a você, à sua candidatura, ao seu trabalho, ao trabalho que a senhora faz. E naquele dia da entrevista dele aqui, seria o dia da filiação da senhora ao PDT, o que acabou ocorrendo, o que acabou sendo adiado, né? Na verdade, está programado para agora, para esse mês de setembro. Além da questão de te perguntar se você vai se filiar ou não ao PDT, eu já aproveito para te fazer uma pergunta em relação ao próprio Ciro Gomes, que teceu elogios aqui a senhora, mas que sempre vem se envolvendo aí em questões relacionadas à Tabata, né? Que é uma mulher jovem na política, ativista também, veio, né, da periferia, mas que sempre está em conflito com o Ciro. A senhora acha que o Ciro, ele está preparado para apoiar, talvez, mais mulheres na política? Como que a senhora vê essa briga dele e da Tabata, por exemplo? Então, o PDT me convidou para me filiar e nós estamos namorando, e esse namoro meu com o PDT se deve à história do partido, sobretudo a 2 figuras que há no partido que foram fundamentais para minha formação política, que é Leonel Brizola e o Darcy Ribeiro. Os 2 foram fundamentais para minha formação intelectual e política. Nesse ponto é importante lembrar que o governo do Brizola, em 83, no Rio de Janeiro, investiu 43% do orçamento público em educação. 43% do orçamento público em educação. Só para o ouvinte ter noção do que isso significa, hoje o governo federal brasileiro investe 3,91% em educação. Brizola teve
a postura revolucionária de investir 43%, né? E além disso, é um partido que tem nas suas raízes o trabalhismo, ou seja, a ideia de colocar os direitos do trabalhador na frente do capital. Então, essa origem trabalhista, como também essa origem de se preocupar e colocar a educação no protagonismo, é o que me encanta no PDT. O partido cresceu, tem as suas contradições, e essas contradições se manifestam, por exemplo, na postura da Tabata Amaral ao votar contra os trabalhadores. Mas eu estou indo para o partido pela sua história e pela regra, e não pela exceção. E a regra do PDT, durante a história, foi estar do lado dos trabalhadores. O caso especificamente do Ciro com a Tabata não é uma questão de gênero, é uma questão estatutária. É a ideia de que o partido é trabalhista, temos que defender o trabalhismo e ir contra aquelas pessoas que vão querer sucatear mais ainda os direitos dos trabalhadores. Mas a senhora não acha que está relacionado talvez ao espaço que a Tabata tem ganhado? Eu fiz essa pergunta para ele, inclusive, porque o partido, pensando já nas eleições do ano que vem, a Tabata numa possível eleição à Prefeitura de São Paulo, o partido perderia, né? Assim como a senhora, por exemplo, está sendo cotada também para a Prefeitura de Belo Horizonte, certamente esse também foi um dos motivos que o PDT fez o convite para que a senhora se filiasse. Já pensando nas eleições do ano que vem, não é um tiro no pé, vamos dizer assim, do Ciro talvez ficar batendo de frente com a Tabata? Olha, o mais importante na nossa formação e atitude política é ter bandeira, ter lado. Então, nós estamos do lado dos trabalhadores. E temos que combater aquelas pessoas que querem sucatear os direitos dos trabalhadores. O Ciro Gomes se posicionou contra essa reforma trabalhista do governo Bolsonaro e o partido também se posicionou contra essa reforma trabalhista. A Tabata apoiou essa reforma. Então nós temos que estar do lado dos trabalhadores. Não importa quem esteja do outro lado, se seja uma mulher cisgênera, uma mulher transexual, uma pessoa LGBT, é uma questão ideológica, de lado, de ética, de defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Como que a senhora vê essa perspectiva de independência, né, de alguns parlamentares dentro de um partido? A Thalita trouxe à tona a questão da Tabata Amaral, mas a gente vê hoje muitos parlamentares se denominando como independentes, né? Como que a senhora vê essa situação dentro da política brasileira? Eu acho que é importante mudar a legislação brasileira e possibilitar candidaturas independentes, para que fatos como o que ocorreu com Tabata Amaral não se repitam. Então, as candidaturas independentes que ocorrem na maioria dos países, o Brasil figura entre os 3% dos países que não é possível a candidatura independente, candidatura sem partido. Eu acho que é importante uma nova legislação, mas enquanto não há uma legislação que garanta candidaturas independentes, nós temos que defender aquilo que o partido, aqui fazemos parte, se construiu historicamente, estatutariamente também. Em relação às eleições do ano que vem, Duda, como que estão as conversas? A senhora é mesmo o nome já do PDT, mesmo ainda não tendo se filiado para a prefeitura? Então, alguns partidos me convidaram para disputar a prefeitura, outros para disputar a vereança. Como fazendo o link com a minha resposta anterior, a gente tem que respeitar as decisões partidárias. O que eu fico mais feliz é que meu nome está ventilado nas pesquisas, porque as pesquisas, de modo geral, insistem em boicotar meu nome e não colocar meu nome nas pesquisas. Mas há dois tipos de pesquisa. A pesquisa espontânea, que pergunta quem você vai votar. Nessa pergunta, que é a que mais importa, em quem você vai votar, o meu nome é sempre figurado. Na última que foi divulgada, eu estive ali em terceiro lugar, ao lado do Márcio Lacerda, ao lado de Patrus Ananias. Quer dizer, eu fico muito feliz. Lembrando que em Belo Horizonte eu fiz 112 mil votos. 112 mil votos. Na última eleição que disputei o Senado, eu fui a 10ª pessoa mais votada de Belo Horizonte. E foi a pessoa mais votada da história do partido a que fazia parte. E outro fato importante, e isso é sempre importante lembrar, que eu sou a quarta mulher mais votada da história de Minas Gerais. Então, esses números me dão fôlego para disputar a prefeitura, mas ainda está aberto, eu vou seguir as diretrizes dos partidos, ou do partido que vou fazer parte. Ainda falando das eleições, né, do ano que vem para prefeitos e vereadores, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, segundo pesquisas, seria reeleito, está na frente aí das pesquisas. O que a senhora acha que hoje seria preciso para um candidato para tomar o lugar de Calil para ser eleito prefeito? O Alexandre Calil, na última pesquisa, ele teve uma aprovação de 73% dos belo-horizontinos.
Num contexto de crise econômica, você conseguir uma aprovação de 73% da capital é um sucesso, é algo excelente. E esse sucesso é, sem dúvida, resultado do equilíbrio das contas públicas que o Calil garantiu, da saúde fiscal do município que o Calil garantiu. Mas Belo Horizonte merece mais. Belo Horizonte merece, por exemplo, um hospital público hospital público veterinário. Belo Horizonte merece uma SAMU veterinária também. Inclusive, se algum dia eu tiver a honra de ser vereadora ou prefeita de Belo Horizonte, essa vai ser uma das bandeiras que nós vamos carregar. Belo Horizonte merece um sistema de reciclagem e coleta seletiva que abrace todos os bairros, casando interesses dos catadores, como também de cada região. Belo Horizonte merece também uma estética urbana mais poética que convide, por exemplo, grafiteiros e artistas urbanos para tatuarem a cidade, ou seja... Tem acontecido, mas de forma muito tímida ainda, né, Duda? Muito tímida. Ou seja, nós não queremos só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não luta só pelo pão, a gente luta também pela rosa. E é isso que a gente vai propor num pleito qualquer. Duda, eu queria tocar um assunto aqui com você a respeito de uma reportagem, de uma discussão que a gente vem fazendo aqui ao longo da semana a respeito da doação de sangue. E é um momento muito oportuno para a gente falar, porque o Hemominas tem falado sobre a queda no número de doadores e a gente tem questionado também, principalmente os ouvintes, quando... O maior déficit, né, da história do Hemominas. É o maior déficit, e os ouvintes questionaram muito a questão dos critérios que são levados em conta, né, para a doação de sangue. Segundo alguns ouvintes, os critérios excluem as pessoas com relação homoafetiva, os homossexuais que querem doar, que querem fazer parte, mas que não conseguem por conta desses critérios que seriam excludentes. O que você pensa a respeito disso? Hoje, inclusive, vai ter uma audiência pública para debater essa questão na Assembleia Legislativa. Acho que são duas coisas importantes. Primeiro, o Estado, ele pode dar incentivos para que ocorra uma doação de sangue maior. Então, por exemplo, nesse projeto político que eu tenho construído, né, se um dia eu tiver a honra de ser vereadora ou de ser prefeita de Belo Horizonte, um dos temas que vou levantar para o debate público é a isenção de IPTU, desconto no IPTU para aquelas pessoas e famílias que doarem sangue e medula óssea. Quer dizer, esses incentivos são fundamentais para que a gente não caia nesse contexto caótico que nós vivemos hoje. Então, esse é um tema que a gente vai abordar. O outro ponto é que, sim, os critérios hoje são excludentes. Nós temos que rediscutir, mas com responsabilidade, né? Adotando novos critérios, e aí eu acredito que há profissionais de saúde gabaritados para fazê-lo, e esses profissionais têm que estar no poder público para propor algo mais includente. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, Duda? Combinadíssimo. Vamos começar, Adriana. Transfobia. Tem que ser combatida. Jair Bolsonaro. O maior problema do Brasil. Ideologia de gênero. Não existiu e nunca existirá. Romeu Zema. Uma catástrofe. PSOL. Tem que melhorar. Duda Salabert, na Prefeitura ou na Câmara de BH em 2020? Duda Salabert nos movimentos sociais, na disputa sempre de uma sociedade mais justa, igualitária, humana, lírica, poética, que coloca a educação, como Brizola o fez, no protagonismo. Professora, ativista e primeira candidata trans ao Senado por Minas Gerais, Duda Salabert foi a nossa convidada hoje no Café com Política. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigadíssima. Obrigada.